pergunta que eu quero fazer para vocês, irmãos, que estão nos acompanhando, tá? É uma pergunta e eu quero que vocês entendam. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar da nação santa, tá? E eu pergunto para vocês, quem é a nação santa? Quem é chamado de nação santa hoje, irmãos, tá? Vai lá, Pedrão. Não, sou eu sou nação santa. É isso aí, tá? Olha só, eu destaquei um texto aqui pra gente ler. Eu vou convidar até você para ler depois, Pedro. Vou botar aqui na tela só para os irmãos verem, tá? Botei aqui, ó, Nação Santa. Palavras-chave para vocês entenderem. Isso é chave para desbloquear profecias. Então nós temos aqui, ó, irmãos. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo do Senhor. Tá? Nós vamos ler, então, a promessa feita no Velho Testamento. Vou pedir para o Pedrão ler para nós aí, ó. Pedrão. Vamos lá, Êxodo. Olha a promessa inicial. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Ele está falando isso aí para Moisés, e Moisés dizer para eles, quando Moisés estava lá em cima, no Monte Sinai, lá em cima, quietinho, lá tendo 40 dias com Deus, e o povo lá embaixo esculpindo o bezerro de ouro. É isso aí. Aí parece que o plano de Deus foi frustrado, né? Ele prometeu que o povo... Fala. Não, eu ia dizer assim, desculpa te cortar. Não, fala. Não, mas olha só que interessante. Quando Deus chama o povo aqui para fazer as promessas no Monte Sinai, nós vamos ver que nós tínhamos 12 tribos unidas. Né? Uhum. E Deus faz essa promessa: olha, se vocês forem obedientes, eu vou fazer de vocês um reino de sacerdotes, reis e sacerdotes, vocês vão ser uma nação santa. Embora toda a terra seja minha, ele diz, vocês vão ser a nação santa, o reino de sacerdotes. Deus está falando ali para as 12 tribos, tá? A gente sabe, Deus desposou o povo ali no Monte Sinai, fez uma aliança, mas o povo logo em seguida quebrou essa aliança, o povo logo em seguida já foi atrás de bezerros de ouro, já se prostituiu. Tá? Quando Deus desposa eles já atraem a Deus. Tá? Esse foi o cenário. Não foram obedientes. Tá? Só que o que a gente vai perceber aqui? Ó, que quando a gente vai ler esses textos, o próprio Jesus, quando aparece, Jesus ele vai chamar a atenção do povo e Jesus ele vai dizer, tá, vocês, povo judeu, se consideram a nação santa. Jesus vai dizer para eles, saibam de uma coisa, o reino vai ser tirado de vocês e vai ser passado a outros. E olha as palavras que Jesus usa, porque isso é chave para entender, tá? Eu vou destacar aqui para os irmãos verem. Diz-lhes Jesus, nunca lestes na Escritura a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos. Vou ler de novo, irmão, desculpa. Vou ler de novo. Diz-lhe Jesus, nunca lestes na Escritura a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos seus olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E aos príncipes dos sacerdotes e aos fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam o que falava deles. Jesus é muito interessante, né, cara? Ele já é, da mesma maneira que ele já está apunhalando os caras ali, ele já está sendo escatológico ao mesmo tempo, está sendo categórico, cirúrgico, nesse açoite aí que ele está dando. Ele está dizendo ali, ó, existiu uma nação santa, foi prometido a vocês serem uma nação santa, mas vocês traíram a Deus. Vocês traíram a Deus. E vai ser tirado de vocês e vai ser dado a uma outra nação. O reino vai ser tirado de vocês e vai ser dado a nação que dê fruto. Vocês não deram fruto nenhum. A lei estava com vocês, o sacerdócio estava sobre vocês não deram fruto algum.
mas outros virão e farão uma nova aliança, não trairão, e esses darão seu fruto. E aí ele fala, e quem cai, ele cita sobre, ele fala que ele é uma pedra por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto. Irmãos, quem é a pedra de tropeço? É a pedra da lei. São as tábuas que Moisés trouxe e botou lá sobre o propiciatório, lá, ó, sobre o tabernáculo de testemunho, sobre a Arca da Aliança. Aquelas pedras ali é Cristo. Aquela pedra ali é que fazia os judeus tropeçarem. E todo ano eles terem que matar cordeiro, e todos os anos terem que expiar pecado. Aquela pedra acusava os pecados dele, porque era a lei, e a lei é Cristo. Por isso que Cristo é a pedra angular de tropeço deles. E ele fala, e quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. Por quê? Porque quem tropeçasse na lei era pecador, era transgressor dela. E aquele sobre quem ela cair, aí, lembra de Daniel? Uma pedra vai cair e vai reduzir tudo a pó. E essa mesma pedra, que é a lei que fazia eles tropeçar, é a pedra que vem endireitar tudo isso aí, irmão. Porque todos os pecadores que pecarem e não se redimirem dos seus pecados em Cristo, vai cair pedra sobre esses. A mesma pedra que fazia tropeçar é a mesma pedra que vai aniquilar no final. É isso que Jesus está dizendo nesse texto. E olha só, lembra da pergunta que eu fiz no início? A pergunta, no início desse trecho que a gente está estudando, eu fiz uma pergunta ali, ó, quem é a nação santa? Tá? Nós vamos perceber que Deus ele chamou o povo de Israel, inicialmente, para ser esse sacerdócio real, essa nação santa, lá no Monte Sinai, que na época era composto pelas 12 tribos. Tá? Só que aqui Jesus está dizendo, olha, gente, eu quero dizer para vocês, o reino vai ser tirado de vocês e vai ser dado a outra nação. Tá? A outra nação que dará os seus frutos. Pergunta que eu faço para vocês: qual é a bandeira dessa nação, irmãos? Já pararam para pensar nisso? Jesus está dizendo, vai ser tirado de vocês e vai ser dado a outra nação. Hoje a gente fala, e qual é a nação santa? A gente bota lá estampada a bandeira de Israel. Eu pergunto para vocês, Jesus estava dizendo, vai ser tirado deles o reino e seria dado a outra nação. Qual é a bandeira dessa nação? 144 mil. Olha ali, ó. Entende? É isso. Jesus estava dizendo, vai ser dado a outra nação. E olha que a igreja já nasceu debaixo de uma promessa. Ela vai dar os seus frutos no tempo certo. Tá? Isso é tremendo. E é por isso que a gente vai ver que no Novo Testamento, Pedro, ao falar agora, ele vai escrever as mesmas palavras que foram ditas no Monte Sinai, só que não mais para as 12 tribos sanguíneas. Ele vai falar agora para a junção das 12 tribos espirituais. E olha só, quer ler para nós, Pedrão? Vou ler. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada, olha aí, irmãos, olha aí o que eu estava dizendo, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Oséias de novo. Agora Pedro falando de Oséias. Aquilo que antigamente foi rejeitado pelos judeus porque desobedeceram, mas que era um plano fazer de uma nação santa, um sacerdócio real,
está se cumprindo aqui agora. Só que a lei não está mais nas pedras, a lei está escrita no coração. E agora, ela escrita no coração, é feita uma nova aliança. E através dessa aliança, gera no sacrifício de Cristo, está lá em Apocalipse 5, 9, 10, pelo seu sangue, compraste todo povo, língua e nação, e os constituístes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Agora, nós, através do sangue de Cristo, pela fé, pela obediência, nos tornamos, agora por termos, pelo Espírito, a lei cravada nos nossos corações, nos tornamos nação santa, nação de reis e sacerdotes, não mais segundo uma ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque, uma nação de reis e sacerdotes. É isso aí. Então, assim, ó, o que eu quis destacar nessa parte? Justamente isso que o Pedro está falando, tá? Então, assim, ó, às vezes a gente tem a ideia, né, de que o povo judeu é a nação santa de Deus. Irmão, sim, eles foram chamados, mas a plenitude dessa promessa, ela vai se dar em Cristo e no povo chamado por Cristo agora, tá? Então, quando a gente fala de uma nação santa, o próprio Pedro, ele vai citar para nós quem é essa nação santa, tá? A nação santa e o sacerdócio real é o povo de Deus que agora, por meio da fé, crê em Cristo, tá? Então, poxa, quem é a nação santa? Irmãos, somos nós. É isso que Pedro está dizendo. Quando vocês escolhem crer nessa pedra viva, tá, que os construtores rejeitaram, vocês se tornam uma geração eleita, um sacerdócio real. Sacerdócio real fala de reis e sacerdotes, e uma nação santa, um povo exclusivo do Senhor. Tá? E em todos os textos que a gente veio citando, se vocês foram sensíveis aos textos, vocês vão perceber que em todos eles foram citados a profecia de Joel. Joel, olha aqui, ó, antes nem sequer era um povo, tá? Mas agora sois povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. As palavras que Deus havia dito para a casa de Israel, que seria semeado entre as nações, ele tinha dito, vocês não vão ser mais meu povo, não me compadecerei mais, não terei mais misericórdia. Pô, agora, quando Jesus vai trazer de volta os gentios, onde foi semeada a casa de Israel, ele está dizendo, agora vai se cumprir aquilo que eu quis selar com vocês lá no Monte Sinai, agora vocês vão ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, agora vocês vão ser meu povo, eu vou ser o Deus de vocês, agora vocês vão alcançar misericórdia, tá? Agora vocês vão ser chamados de filhos de Deus. Tá? Então aqui a gente vai ver se convergindo todas as profecias e elas estão alinhadas com o quê? Com as duas casas de Israel. Por isso o título dessa live, por isso é o ensino que a gente tem trazido, porque nós vamos ver a profecia de Deus se cumprindo nesse contexto histórico. Né? Amém. Então, olha só, então só para concluir essa parte, a gente vai para o último tópico, então, irmãos. Olha aqui aquela questão do mistério de Cristo se cumprindo, né? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Quem é que é essa geração eleita? Quem é que é essa nação santa? Qual que é a bandeira dessa nação? Essa nação é a igreja, o Israel de Deus, formado não pela carne, mas por descendentes por meio da promessa. Tá? Por meio da promessa. Então, basicamente é isso. E eu quero conduzir para o nosso último tópico, onde a gente só vai dar uma pincelada aqui nesse assunto, tá, irmãos? Onde a gente vai começar a ver o cumprimento de tudo isso, tá? E eu